Fala pessoal, e o Flamengo que vai enfrentar o Central Córdoba, e vocês não vão acreditar na mudança que o Felipe Luiz fez no elenco. Ficou interessado e quer saber tudo isso e muito mais do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão e ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair um vídeo novo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Falar de Libertadores e do Flamengo, não tá bem colocado, terceira posição, precisa vencer o Central Córdoba fora de casa nesta noite. A partir das 9h30 da noite de hoje, o rubro-negro entra em campo diante do Central Córdoba, na Argentina, precisando vencer para encaminhar a classificação para as oitavas de final. A chegada do time carioca na cidade de Santiago del Estero foi muito festejada não apenas pelos torcedores rubro-negros, mas também pela população local. Por mais que a prioridade do Flamengo seja o Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo na noite de hoje o que tem de melhor. No último treinamento antes da viagem para a Argentina, ele deu indícios do time titular. Gonzalo Plata com um problema no joelho e Everton Cebolinha com dores na panturrilha esquerda são os desfalques. Bruno Henrique deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Na zaga, a dúvida fica entre Léo Pereira e Danilo. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Primeiro, acho muito importante também no estilo que o Felipe quer para o time, essa saída de bola para superar a pressão do rival. Acho que sou mais jogador de campo nesse momento. Com 4 pontos em 3 partidas, uma vitória por 2 ou mais gols de diferença pode levar o Flamengo até mesmo à liderança do seu grupo, dependendo do resultado do jogo entre Deportivo Táchira e LDU. Aqui está o grupo do Flamengo para a gente situar a situação, para trazer aqui o panorama. O Central Córdoba, até de maneira surpreendente, é o líder com 7 pontos, seguido pela LDU, que vai jogar com o Táchira fora de casa. Quando o Flamengo entrar em campo já vai saber esse resultado. E o Flamengo hoje está na terceira posição com 4 pontos. O Táchira ainda não pontuou neste grupo. Qual é a análise por aí, hein, Rona? Para você, o Flamengo... Surpresa. Surpresa? Primeiro surpresa. Devia botar o Flamengo, pelo time que tem, né? A surpresa ali. Agora, se o Flamengo empatar, já começa a complicar as coisas. Por incrível que pareça, esse Central Córdoba aí também, que fez o jogo da vida no Rio de Janeiro. Agora, a surpresa é ver o Flamengo de que está em terceiro desse grupo. A gente fez aqui um scout logo no começo que saiu os grupos, que saíram os grupos, a gente falou, o Flamengo aí tá disparado. E não aconteceu isso, né? Até agora não. Edu, o Flamengo é sempre um favorito quando disputa a Libertadores, tem um elenco muito qualificado, mas acho que foi surpreendido mesmo. Eu concordo com o Ronaldo, não esperava perder diante da sua torcida por uma equipe que não tem tanta expressão em competições internacionais. E agora vai ter o confronto, né, Renata? Principalmente um jogo onde que o Flamengo tem que entrar muito ligado, vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. E se você pegar esse confronto, se o Flamengo não vencer, acaba se complicando no grupo. E isso acaba, de repente, tem mais 2 jogos em casa. Mas, de repente, não vai resolver nada jogando em casa se você não ganhar esse jogo fora de casa. Então, o Flamengo tem que ligar o sinalzinho de alerta. Por mais que nós aqui colocamos o Flamengo que ia classificar em primeiro, ia classificar tranquilo, mas o futebol já provou que não tem essa não, é dentro do campo, é 11 contra 11, mas o Flamengo tem totais condições de vencer. Eu vejo que esse grupo, ele traz uma situação que não era esperada pela maioria, ainda mais nesse momento da Libertadores. O Flamengo hoje, se ele empatar ou perder, pode se complicar sim, mas aí vai ter que olhar muito bem para a LDU e para o Central Córdoba. O Táchira tá fora, né, Cecinho? Acho que já era. Já era. Eu também acredito. Acredito que também vai perder. O Táchira vai perder para a LDU, né? Então vai ficar entre essas 3 equipes. E assim como nós estamos olhando essa tabela, Renata, eu acredito que o Felipe Luiz e os jogadores olhando também, dá aquele friozinho na barriga, porque o Flamengo, pode ter certeza, vai entrar hoje em campo para ganhar, não vai entrar para empatar.
E o Flamengo, quando entra para ganhar, é difícil você segurar, porque tem jogadores aí de extrema qualidade. Você pode ver, se houver um ou outro jogador que esteja com uma dorzinha, vai entrar em campo, porque é o momento chave na competição para o Flamengo. Então o Flamengo, se não ganhar hoje, o empate não serve, só serve a vitória. E talvez esse susto que o Flamengo teve pode trazer benefícios, porque hoje a vitória é a única coisa que interessa para o Flamengo para poder classificar. Pessoal, mas e aí, o que vocês acham? Qual o seu palpite e o seu placar para essa partida aí entre Flamengo e Central Córdoba? Vocês acham que o Flamengo vai ter dificuldade contra essa equipe? Ou vocês acham que o Flamengo tem total chance de vencer o Central Córdoba? E saiu uma notícia aí que o João Félix e o Jorginho, né, já estão... Aí, o Jorginho já está fechado com o Flamengo e o Flamengo está interessado no João Félix. E o pessoal da ESPN foi perguntado aí em qual posição, né, em qual lugar eles assumiriam, de quais jogadores ele assumiria, né, quais jogadores eles colocariam no banco. Vamos dar uma olhadinha aí no que eles falaram, né? Nos lugares de quem Jorginho e João Félix entrariam no time do Flamengo? Olha, não que eu defenda isso, mas a questão é de encaixe de estilo de jogo. O Jorginho como primeiro volante seria mais na do Pulgar. Ou você poderia ter a opção de deixar o Pulgar um pouco mais solto e usar o Jorginho na base. Nesse caso sairia o De La Cruz, mas o ideal na posição seria o Jorginho entrando na vaga do Pulgar, mas não sei se seria o ideal nesse momento, já que o Pulgar tem jogado muito. João Félix, ele pode jogar mais do lado do campo, mas hoje eu vejo ele mais como um segundo atacante, ali mais por dentro. Ou seja, entraria na vaga do Arrascaeta. Faria isso? Não trocaria hoje o João Félix no time titular do Flamengo na vaga do Arrascaeta, que tem jogado demais, mas seria uma opção interessante para o elenco. Outra opção seria a questão do João Félix pelo lado, como um ponto, uma posição que ele também pode fazer. Minha preocupação em relação à recomposição defensiva, né? Um jogador que não entrega tanto nesse sentido. Imagino que ele por dentro, como segundo atacante, seria mais interessante. O pensamento imediato do Jorginho é no lugar do Pulgar e não chega para ser titular, não. Até porque ele não é titular no Arsenal, né? É um jogador que vai buscando o espaço dele, com o passar do tempo tem perdido espaço e acho que chega para composição de elenco. Eu já vejo o João Félix como um jogador que pode oferecer um pouco mais. Mas como? Por dentro ele vai ter que revezar com a Arrascaeta. Pelos lados ele pode jogar. E aí é saber qual a preferência do treinador e qual a preferência dele também para o encaixe do time. Mas acho que o João Félix tem mais possibilidade de chegar e jogar que comparado ao Jorginho. O João Félix, teoricamente, jogaria no lado esquerdo do ataque, onde hoje tem jogado o Cebolinha, onde pode jogar o Michael, onde pode jogar o Bruno Henrique, onde pode jogar às vezes até o Luiz Araújo. Mas é onde ele rende. Ou então, na vaga do Arrascaeta, como reserva do Arrascaeta. Para mim, não seria titular na posição do Arrascaeta. O Flamengo tá virando o videogame da vida real. Depois de fechar com o meia da seleção italiana Jorginho, de negociar a chegada do atacante da seleção de Portugal, João Félix, chegou a vez de negociar a contratação do meia da seleção brasileira, Lucas Paquetá. O Flamengo quer montar os Vingadores do futebol. O Malvadão tá jogando modo carreira. Flamengo confia em absolvição de Lucas Paquetá e avança pela contratação por empréstimo em junho, afirma Portal. Com um meio-campo com Jorginho, Eric Pulgar, Nico De La Cruz, Arrasca, Gerson, Lucas Paquetá e João Félix. O Pedro vai pedir música no Fantástico todo domingo. O elenco do Flamengo a partir de junho vai ficar muito apelão. Com esses caras no elenco, o Felipe Luiz nem precisa treinar. É soltar a bola e deixa os moleques brincar. E mesmo que esses caras não venham, o Flamengo terá grana sobrando para contratar outros craques que ainda não vazaram. É esperar junho que o bagulho vai ficar doido pros anos. Mas e aí, pessoal? Vocês acham que esses jogadores que chegaram tomam a posição dos jogadores que já estão atuando aí? Vocês acham que o Pulgar perde vaga pro Jorginho, né? Perde vaga ali pro João Félix? Vocês acham que o Arrascaeta perde vaga pro João Félix, né? O que é que vocês acham? O André Henning e o Mauro também falaram a respeito sobre a chegada do João Félix e do Jorginho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vi que o Flamengo estaria interessado no João Félix. Será? Você vê a possibilidade do João Félix jogando no futebol brasileiro? O João Félix, pra gente ser bem sincero, ele foi uma eterna expectativa, né? Uma eterna esperança ali, mas eu acho que em nenhum momento ele entregou o que se esperava dele. Ele não é ruim, longe disso.
Mas se esperava num determinado momento que ele fosse explodir no futebol mundial. Eu só acho que o Flamengo, nem nenhum outro clube, deveria tratar como se fosse uma estrela do futebol mundial, né? Abrir os cofres e fazer aqueles contratos que, né? Porque não é pra tudo isso, eu acho. Agora ele tá lá no Milan, emprestado pelo Chelsea, e pelo que a gente viu aqui, acompanhei também na imprensa portuguesa que tem muitas informações sobre o João Félix, nem o Milan vai exercer a opção de compra que ele tem, e nem o Chelsea, que é o dono dos direitos dele, nem o Chelsea quer mais também. Então, numa dessa... Você que acompanha o nosso trabalho já sabe há vários e vários dias, há semanas, que o Flamengo está numa espécie de pole position para contratar o meio-campista Jorginho do Arsenal. Nesse momento, segue aquele trâmite mais do que natural. Alguém redige o contrato, manda, a outra parte recebe, faz uma mudança ou outra. Quando todas as cláusulas estiverem ajustadas, o documento é assinado. Não tem pré-contrato. Pré-contrato seria lá no começo do ano. O contrato do Jorginho com o Arsenal acaba agora em junho, então ele vai assinar já um contrato direto com o Flamengo, por 3 temporadas. No entanto, o staff do jogador ainda trabalha com a possibilidade, que eu considero remota, até pelo prazo, pelo tempo, de chegar uma proposta oficial do Neon da Arábia Saudita. Se isso acontecer, pode atravessar o negócio do Flamengo. Repito, acho muito difícil acontecer. A chance é remota, porque o Flamengo já está bem próximo do acordo e o jogador também já planejando sua vida no Rio de Janeiro. Vamos aguardar o momento certo para dar a notícia com segurança. Tá? Jorginho caminha para ser jogador do Flamengo, mas ele ainda não é. Então, tudo a sua hora, a seu tempo. Pessoal, o pessoal aí sempre falando do Jorginho, né? Será que vai fechar mesmo com o Jorginho? Mas eu acho que antes de fechar com o Jorginho, antes de fechar com o João Félix, o Flamengo tem que se atentar a isso aqui que vamos falar agora, né? Sobre a renovação de contrato com o Pedro. Antes de fechar com qualquer jogador, tem que fazer a renovação de contrato com o Pedro. O que é que vocês acham a respeito sobre isso? Vamos dar uma olhadinha aqui no que o paparazzo rubro-negro falou sobre essa renovação de contrato com o Pedro. Vamos lá, notícia do Pedro. O amigo do Pedrosa, nosso parceiro aí, o Vene Casagrande, trouxe uma informação confirmando, né, eu tenho que ser justo, confirmando a informação do Ângelo Furtado, que tem um canal jornalista também, está sempre lá no Maracanã. Ele tinha trazido no dia 24 ele trouxe que o Flamengo retomaria as negociações para renovar com o Pedro. Meus amigos, é o seguinte, eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas o contrato do Pedro vai até o final de 2027, não tem porquê você renovar agora, como falaram também a mesma coisa do Arrascaeta. Só que eu quero trazer uma informação importante, além do Flamengo buscar uma valorização salarial para o Pedro e aumentar esse contrato até 2030, hoje até 2027, ficaria aí, ó, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Completaria o ano de 25, teriam mais 5 anos aí com o Pedro. O Pedro, ele ainda joga há muito tempo, joga em alto nível, acredito eu, voltou voando, né, depois da lesão e da cirurgia. E uma coisa que é importante a gente dizer, já estava tudo muito bem alinhado para a renovação do Pedro. A diretoria do Flamengo anterior, a gestão anterior, já estava com a renovação negociada e o Pedro se lesionou e operou. Eles desistiram? Não, é uma conduta normal, o jogador está lesionado, está operado, cirurgia séria, você espera o jogador voltar, o jogador voltou, está começando a se destacar, eles já estão iniciando as conversas novamente para renovar o Pedro. Ah, paparazzo, é muito cedo para você renovar um jogador, o contrato dele já é até 2027, você vai botar mais 3 anos, 5 anos e pouco de contrato, é muito cedo? Seria muito cedo se fosse bagre. Um jogador do quilate, da qualidade do Pedro, nunca é cedo. Um jogador da qualidade do Pedro, você antecipa e você renova. E aí, pessoal, vocês renovariam com o Pedro agora, urgentemente, antes de fechar com o João Félix, antes de fechar com o Jorginho, antes de fechar com qualquer jogador, vocês já adiantariam aí essa renovação de contrato com o Pedro? Eu, na minha opinião, antes de fechar com qualquer jogador, eu já sentaria ali, né? Conversaria com o Pedro, ajeitava ali, organizava todos os trâmites financeiros, tudo para fechar essa renovação de contrato com o Pedro. E aí sim, depois eu iria atrás de contratar o Jorginho, o João Félix, seja lá quem for. Porque hoje o jogador, eu acho que um dos principais jogadores do Flamengo é o Pedro, sendo que ele já voltou em alto nível, né?
E a respeito aí do João Félix, do Jorginho, o que é que vocês acham? Né? Esses caras chegam para ser titulares ou esses caras chegam para comer banco mesmo e correr atrás da sua oportunidade? Porque, na minha opinião, eu acho que o Pulgar não perde vaga para nenhum dos dois, independente de qual seja o João Félix, não joga na mesma posição que o Pulgar, né? O Jorginho também é reserva do Arsenal. Eu acredito que ele, ao chegar lá, também não vai tomar a vaga do Pulgar, né? E o Arrascaeta vai perder vaga pro Jorginho, vai perder vaga pro João Félix, caso venha, né? O que é que vocês acham? Na minha opinião, eu acho que não. Acho que quem será sacrificado ali sair deve ser o De La Cruz, caso o Jorginho venha, né, a se assim apresentar um bom futebol. Acho que o De La Cruz, né, perde ali uma posição, porque o Pulgar tá jogando demais, o Arrascaeta também tá jogando muito nessa temporada, então acho que esses dois caras não se mexem no time do Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito de tudo isso que foi falado no vídeo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!